Este é o Tribcondcast, tributário para contadores. Meu nome é Luciana Ricó e eu estou aqui com meus colegas advogados tributaristas Pérez Andrade e Marcelo Massaro. E hoje nós vamos dar continuidade à série especial Grandes Temas Tributários, Grandes Tributaristas. E no programa de hoje nós vamos falar sobre planejamento tributário, normas da OCDE, o chamado Plano BEPS, o impacto do Pilar 1 e Pilar 2 da OCDE na tributação mundial, incluindo a tributação mínima global. E para conversar conosco sobre isso, nós temos o prazer hoje de receber uma convidada especial, que é a advogada Ana Cláudia Akiutume. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Ela é doutora em Direito Econômico Financeiro pela USP, mestre em Direito Tributário pela PUC, tem MBA em Finanças pelo IBMEC, que é o atual INSPER, é graduada em Direito pela USP e em Administração de Empresas pela FGV. A Ana Cláudia também integra o Conselho Internacional do Tax Program da New York University, é presidente da filial brasileira da Society of Trust State Practitioners, STEP, é professora convidada do curso LLM Internacional de International Taxation da Universidade de Zurich, na Suíça, é professora do mestrado do IBDT, de Direito Internacional, e em outros cursos de pós-graduação. Também é professora convidada do curso de MBA da Faculdade da FIPECAF e integra iniciativas como Women International Fiscal Association, IFA Network, WIN, e o Mulheres no Tributário. Bom dia, Ana, é um prazer receber no nosso podcast. Bom dia, Pérez, bom dia, Marcelo, tudo bem? Olá, bom dia. Agradecer a Ana pela presença, pelo prestígio. Ela que tem aí uma atuação acadêmica e profissional impressionante, né? E tivemos contato ali no IBDT, foi minha professora, especificamente, da fase online ainda, saindo da pandemia ali, fizemos ainda o último crédito online, e uma professora excepcional e muito didática. Realmente eu espero que o programa, e tenho certeza que vai ser muito bom. Bom dia, Ana Cláudia, obrigado por estar aqui com você hoje. Também é um prazer, uma honra estar recebendo você aqui. Eu também tive contato com você no IBDT. Infelizmente eu não tive aulas com você no IBDT, mas assisti muitas palestras, tive vários colegas que tiveram. Então é muito importante estar aqui hoje com você para ouvir suas palavras, viu? Muito obrigada, Marcelo. Obrigada, Pérez. Obrigada, Luciana. E falando, então, um pouco da sua trajetória, gostaríamos de conversar um pouco, iniciar o programa, falando um pouquinho da sua trajetória. Como o Pérez mencionou, você tem uma trajetória extensa, brilhante, tanto na parte acadêmica quanto profissional. E, além disso, você também participa de iniciativas como o WIN e o Mulheres no Tributário. Eu queria entender um pouquinho como você concilia a sua vida acadêmica com a sua vida profissional. Você podia contar um pouco da sua trajetória para nós e comentar um pouquinho sobre essas duas iniciativas relacionadas a WIN e a Mulheres no Tributário? Bom, acho que na carreira profissional, eu comecei a vida na extinta Coopers Lybrand, então, uma proximidade aí com os contadores, né, eu trabalhando na área tributária de uma empresa de auditoria. Fiquei 4 anos trabalhando lá, depois eu fui para o Matos Filho, trabalhei junto com o professor Quiroga, e eu também fazia no Matos Filho a assessoria aí às operações societárias e de mercado de capitais. E aí, no ano 2000, eu fui para o Tosini Freire, justamente com a missão de montar uma área tributária, porque até então, não que não houvesse a área tributária, mas a área tributária era muito pequena perto do tamanho do escritório, né? Então, fiquei no Tosini como a chefe do tributário por 17 anos. E agora, o mês que vem, já faz 7 anos que eu saí do Tosini para montar o escritório próprio. Então, faz 7 anos que eu estou independente. E nesse meio tempo, ao longo desses anos todos, eu tive aí a oportunidade de trabalhar com os mais diversos temas tributários. Então, trabalhar tanto com tributos diretos quanto indiretos, né, trabalhar muito com temas internacionais, porque quando eu comecei minha carreira lá em 1992, não era comum as pessoas terem um inglês realmente fluente. Muita gente que dizia que o inglês era fluente, era aquela fluência para
bater papo no almoço, né, no encontro informal. E quando eu entrei na Coopers, eu tinha acabado de tirar o Proficiency do Cambridge. Né? Então, eu realmente tinha o inglês fluente. E isso fez com que eu pudesse ser exposta aí a temas de tributação internacional desde muito cedo. Claro, apanhei muito. Era um tempo que não tinha internet, era um tempo que a gente tinha que baixar a biblioteca, a guia IOBS, né? Tipo, pastas dessa grossura e tudo mais. Mas realmente foi... E aí, eu comecei a ir mais para a área de tributação internacional. Quando eu trabalhei com Quiroga, eu trabalhei muito com tributação de mercado financeiro, tributação de operações societárias e mercado de capitais, que você tem muito investimento estrangeiro no Brasil. Então, também, cuidar de temas tributários internacionais era parte aí do dia a dia. E no Tosini, como eu era head da área, eu atendia tanto temas locais quanto internacionais, e no Tosini foi o primeiro grande escritório que resolveu fazer uma área de private client, né? Que naquele tempo, né, o trabalho de pessoas físicas ficava meio perdido nos grandes escritórios. E resolvemos aí, por iniciativa do Silas Tosini, ter uma área especializada, né, a área de planejamento patrimonial. Então, ao longo desses anos, ainda tive a oportunidade também de trabalhar, né, com temas de famílias empresárias. E hoje, no escritório, no Tuma Advogados, a gente trabalha tanto com tributação corporativa quanto com tributação individual das famílias empresárias. Em paralelo com a minha carreira profissional, eu diria que eu nunca parei de estudar. Quando eu entrei na Coopers, eu ainda estava fazendo a faculdade de Direito, porque eu me formei em Administração, continuei a faculdade de Direito, me formei em 92 em Administração, 94 em Direito. E eu entrei na Coopers em 92, então eu ainda fazia graduação em Direito. Quando eu terminei a graduação em Direito, eu comecei o MBA, né, em Finanças. Por quê? Porque na Coopers eu comecei a trabalhar com tributação de mercado financeiro, fazendo revisão fiscal do extinto The First National Bank of Boston, que depois virou Bank Boston e depois foi adquirido pelo Itaú, né? E eu achei que era importante eu conhecer mais de mercado financeiro para poder assessorar, né, no campo tributário. Então, eu fui fazer o MBA no IBMEC. Na época, a GV estava começando o seu primeiro MBA e o IBMEC já tinha alguns anos aí de experiência nesse curso. Já era um curso bastante respeitado no mercado. Quando eu terminei o MBA no IBMEC, foi quando eu já estava no Matos Filho. E no Matos Filho, aí eu comecei a fazer o mestrado, né, na PUC, e, ao mesmo tempo, passei a ser assistente de graduação do professor Quiroga. Então, o professor Quiroga começou a dar aula na PUC em torno de 96, 97, e eu passei a ser assistente dele na graduação. E aí, quando eu terminei o mestrado, o professor Heleno Torres tinha acabado de fazer o seu doutorado e começou uma disciplina de tributação internacional no mestrado da PUC. E aí eu fui ser assistente do professor Heleno Torres, e aí já entrando, né, na era Tosini Freire. E aí, quando eu fiz o meu mestrado na PUC, ganhei todos os créditos para o doutorado, então só precisaria fazer a tese. Só que, um pouco antes da minha defesa de mestrado, o professor Paulo de Barros Carvalho fez o concurso para titular na USP e passou. E aí, o professor Paulo de Barros Carvalho foi o primeiro que foi titular da PUC e da USP. E ele me chamou para fazer o doutorado na USP, onde eu tive que fazer todos os créditos, mas como eu era egressa da USP da graduação, né, e eu achei que valeria muito a pena eu fazer novamente créditos, né, para poder ter o doutorado na USP. E nesse meio tempo, ao longo dos anos, eu fui começando a dar aula. Então, justamente,
me inspirando muito no professor Quiroga, no professor Heleno, assim, são dois aí que eu tenho como referências bastante importantes, e também referência ao professor Chueri, que é vamos dizer, que hoje é o reitor, né, do IBDT. E, então, assim, a parte acadêmica eu sempre dei continuidade em paralelo com o trabalho, né? E até algumas coisas curiosas. Eu terminei minha tese de doutorado na minha licença maternidade da minha filha mais velha. Uhum. Então, mesmo com gestação eu não interrompi o lado acadêmico. E ao longo dos anos eu fui começando a dar aula em diversos lugares. A primeira vez que eu dei aula na FIPECAF, a FIPECAF ainda era no campus da FEA. Ainda eram salas que eles alugavam no campus da FEA, né, lá nos idos dos anos 2000, do comecinho dos anos 2000. E aí eu fui. Eu nunca tive assim uma carreira acadêmica ligada a uma única instituição, porque a minha principal carreira foi a profissional. Mas eu sempre tive uma atuação acadêmica. E também, a partir de 2005, aí eu passei a ter uma atuação mais forte nas instituições internacionais. Comecei a frequentar mais, né? Comecei a frequentar os congressos da IFA, congresso que é a International Fiscal Association, congresso do International Bar Association, né? Algumas do Instituto Latino-Americano de Direito Tributário, de algumas entidades internacionais. E aí, claro, você participando, estando próximo das pessoas, né? Buscando networking e tudo mais, aí eu consegui ir ascendendo dentro da IFA. Primeiro na posição do Comitê Científico Permanente, de 2010 a 2017. Em 2010, quando teve o congresso da IFA em Roma, eu estava grávida da minha segunda filha. E eu fui nomeada ao Comitê Científico Permanente grávida. Então, acho que isso é uma coisa muito bacana. Em 2017, a gente teve o congresso da IFA no Rio de Janeiro, e eu participei, né, do Local Organizing Committee, do comitê organizador. Então, eu fiquei no Comitê Científico Permanente até 2017. Em 2019, eu fui nomeada para o comitê do Women of IFA Network, o Global Committee. E o ano passado, eu assumi a posição de chair do WIN, do WIN. Né? Então, o ano passado, vamos dizer, este ano que é o ano IFA. Ano IFA é entre congressos, né? Então, do Congresso de Cancún, em outubro do ano passado, até o Congresso de Lisboa, que vai ser em setembro do ano que vem, eu estou como chair do Women of IFA Network. Então, assim, eu fui tentando concatenar aí as coisas. Não é fácil, né? E há 2 anos atrás, a Camila Tapes, a minha sócia, ela veio me contar que ela tinha ido num seminário, que ela gostou bastante e que ela queria começar a se dedicar, né, no projeto Mulheres no Tributário. Perguntou se eu apoiaria. Eu falei, claro que eu apoio. E era um início de projeto, muita gente ainda não conhecendo, não sabendo quem era, e eu, obviamente, dei todo o apoio, abrindo as portas dos contatos que eu tenho da área tributária. Eu acho que na área tributária a gente acaba, né, justamente pelos cabelos brancos pintados toda semana, a gente acaba conhecendo muita gente, e eu ajudei bastante no início do projeto, ajuda até hoje, mas no início muito mais, porque era um projeto desconhecido, as fundadoras não eram pessoas ainda que tivessem uma exposição na área tributária, mas, assim, é um projeto muito bacana. E tanto Mulheres no Tributário quanto o WIN não são projetos, assim, vamos dizer, de pleitear simplesmente espaço, mas sim de fazer networking, de ajudar no desenvolvimento técnico e exposição de talentos. Então, é pela meritocracia, o que eu acho muito bacana. Uhum. A Ana, toda essa carreira extensa, né? Você vê que não me lembra uma música do AC/DC, né? It's a long road to the top if you wanna rock and roll. É exatamente isso que a Ana fez, né? Não foi um caminho fácil, né? Muito sacrifício, muito trabalho,
aposto que se a gente falasse aqui de todos os percalços que ela passou, ficaríamos 2, 3 programas falando, né? Parabéns pelo teu esforço, pela tua dedicação e pelo reconhecimento justo que você tem hoje em dia. Agora, Obrigada. Muito interessante o seu relato. Agora, entrando um pouco no tema do nosso podcast de hoje, eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que é o planejamento tributário, quais que são os critérios para se definir quando é uma economia lista, em que hipótese isso pode ser considerado um abuso, né? E também traçasse um abuso, uma simulação, e também traçasse a evolução disso, como se isso, dessa doutrina aqui na jurisprudência também no Brasil. E pegando um gancho também do que ela está perguntando, professora Ana, você poderia abordar nessa pergunta, a resposta a essa pergunta também, o posicionamento, o entendimento do STF quando ele fez a análise da Lei Complementar 104 de 2001, né, da questão da pretensa norma antilesiva brasileira, e os reflexos dessa decisão agora também na jurisprudência administrativa e judicial, para a gente ver como isso, dentro dessa questão de evolução. Ótimo. Bom, quando a gente fala em planejamento tributário, a gente fala, em primeiro lugar, de uma economia tributária lícita. O que significa isso? Significa uma economia tributária na qual eu não tive eu não estou aí cometendo nenhuma ilegalidade. Então, o primeiro conceito que eu acho que é bastante importante não adianta tentar planejar depois do fato ocorrido, né? Muitas vezes se fala, bom, mas eu fiz tal coisa, agora eu quero economizar imposto. Não. Planejamento, ele é prévio, como o próprio nome diz, planejar, ou seja, antecipar a análise. E ao longo dos anos, o que a gente tem do planejamento tributário é uma influência internacional muito grande no Brasil, nessa matéria, porque o Brasil não tem uma legislação própria de planejamento tributário. Uhum. E o que significa isso? Bom, há muitos anos atrás, muitos mesmos, nos anos 30 ainda, nos Estados Unidos, houve um julgamento da Suprema Corte, no qual a Suprema Corte americana decidiu que uma reorganização nos Estados Unidos, até hoje, ela pode ser feita sem tributação. Tá? Mas que uma reorganização, ela só poderia ser considerada como reorganização se ela tivesse um conteúdo econômico, ou seja, se tivesse razões para fazer aquela reorganização que não fosse simplesmente economizar imposto. E vamos dar um exemplo para a coisa ficar mais concreta, né? Imaginem vocês que eu tenho um centro de distribuição aqui em São Paulo que já está aí no limite da capacidade. Eu vou ter que construir um novo centro. Qual o problema de eu analisar se é melhor eu fazer esse novo centro em São Paulo, no Paraná ou em Minas Gerais, por exemplo? Nesse caso, eu tenho uma necessidade real, eu preciso de um novo centro de distribuição. Uhum. E, de repente, eu posso chegar à conclusão que, porque eu tenho muitos clientes fora de São Paulo, vale a pena que meu centro de distribuição não seja São Paulo, por exemplo, né? Ou seja, eu posso analisar quais são os impactos. Claro, agora a gente vai ter a reforma tributária, né? O que funcionava para antes não necessariamente vai funcionar para depois, mas esse é um exemplo, assim, de eu ter uma necessidade real, né? E aí, se eu não tiver uma necessidade real, a Suprema Corte americana disse, você não pode considerar isso uma economia tributária em relação ao fisco. Você tem que pagar imposto de qualquer jeito. E essa doutrina, ela foi se espraiando ao longo dos anos pelo mundo, especialmente no ambiente europeu, né? No Canadá, no Japão. E aí, no Brasil, até os anos 90, o que a gente tinha? Que o planejamento tributário, bastava que o ato fosse legal, o ato em si fosse legal, que tanto fazia qual era a pretensão econômica, qual era o objetivo econômico. E aí, a gente teve, em 2001, a edição da Lei Complementar 104. Essa Lei Complementar 104, ela trouxe um parágrafo único ao artigo 116, que diz que a autoridade administrativa, ou seja, o fisco,
pode desconsiderar, ou seja, pode ignorar, né, operações feitas para você, que implicasse aí a dissimulação, é esse o termo que o Código Tributário Nacional usa, dissimular o fato gerador ou a natureza dos elementos, né, do fato gerador. E aí, a partir dessa lei complementar, apesar dessa lei complementar ela não ser autoaplicável até hoje, 23 anos depois, ela deu um pontapé para que o CARF, o Tribunal Administrativo, que na época era Conselho de Contribuintes, passasse a olhar e falar, não, peraí, agora a gente tem uma lei geral antilesiva, uma lei que estabelece no Brasil que eu não posso ter uma economia tributária sem um fundamento econômico. Só que até hoje a gente não tem essa lei. Só que ao longo dos anos, essa foi uma teoria que foi se desenvolvendo, primeiro no Conselho de Contribuintes, hoje em dia no CARF, né? E com a vinda e reforçado por uma prática que vem da influência francesa, que na França, se você economiza imposto só por economizar, sem nenhum conteúdo econômico, você está cometendo um abuso de direito. E aí começou-se a usar o abuso de direito do Código Civil. Aí, o Supremo Tribunal Federal demorou 20 anos para analisar uma ação de inconstitucionalidade dessa Lei Complementar 104, olhou para a Lei Complementar 104 e falou assim, não, essa lei é constitucional. Em um primeiro momento, você pode dizer, bom, mas então o fisco venceu. Só que daí a ministra Carmen Lúcia falou, ela é constitucional, mas ela não é uma lei geral antilesiva. Ela não fala nada de conteúdo econômico. Ela fala de uma situação que seja simulação, ou seja, em que haja uma falsidade. Se eu tenho falsidade, eu não estou no planejamento tributário, eu estou na evasão fiscal. Então, o Supremo, né, acabou, no fundo, derrubando a base de toda essa discussão inicial. Só que foi no momento em que essa tese do abuso de direito já está muito forte. Então, mesmo com a derrubada do 104 para planejamento tributário, né, para planejamentos tributários lícitos, o fisco e o CARF continuam entendendo pela ilicitude de economias tributárias por conta do Código Civil, né, por conta do conceito de abuso de direito. É um pouco de juridiquês, mas é difícil explicar sem esse histórico para chegar na decisão do Supremo, sem esse juridiquês. E, rapidamente, só para dar um exemplo mais concreto, eu sou dona desse prédio que está na minha declaração de imposto de renda por 10 milhões de reais. Vocês chegam e falam que vocês querem comprar o prédio por 100 milhões de reais, né? Se eu não levar em conta as substâncias, o conteúdo econômico, a gente faria o seguinte, olha, eu constituo uma empresa com esse imóvel, contribuo por custo, 10 milhões de reais. Vocês constituem uma empresa com dinheiro, vai ter uma empresa com 100 milhões de reais. E aí, ao invés de eu vender o imóvel para vocês, a gente troca cotas. Vocês me dão as ações que tem da empresa com dinheiro, eu dou para vocês as ações da empresa com imóvel. Para mim, que sou pessoa física, quanto me custou receber a empresa 2? Entregar a empresa 1. Então, para mim, custou 10 milhões. Então, naquele momento, eu não tive um ganho de capital. E para vocês? Para vocês, custou entregar a empresa 2, que vale 100 milhões. Então, para vocês, a empresa com imóvel custou 100 milhões, né? E aí, numa situação dessa, em que você só montou a operação para postergar um ganho de capital, né, sem nenhuma razão para ter uma empresa 1, a empresa 2 e tudo mais, essa é uma situação que o CARF, por exemplo, entende como abusiva. E o problema é que, ao longo dos anos, a gente vê uma série de operações que têm fundamento econômico, mas aí o CARF começa a discutir qual que é o fundamento econômico suficiente. Né? Então, você tem alguma razão econômica, mas eles falam, mas essa razão econômica não é suficiente. E aí, esse é o problema da gente não ter uma lei específica regulando o planejamento tributário, que é uma lei que internacionalmente a gente chama de norma geral antilesiva.
Uhum. E agora falando um pouquinho sobre a evolução desse conceito do planejamento tributário no exterior, né? Temos o planejamento, a experiência internacional, em especial depois do plano BEPS da OCDE. E eu queria que, em linhas gerais, professora, a senhora pudesse explicar sobre o plano, esse plano da OCDE, o plano BEPS, comentando sobre esse movimento de combate ao planejamento tributário abusivo, em relação a questões de moralidade fiscal. Bom, se a gente olhar a OCDE em si, né? A OCDE, já desde os anos 60, elas tem estudos sobre planejamento tributário, sobre várias facetas do planejamento tributário, né? Então, de despesas financeiras, de uso de paraísos fiscais, uma série de aspectos. E aí, a gente teve a crise econômica mundial em 2008, 2009. Naquele momento, os governos tiveram que socorrer vários bancos que estão vivos até hoje não quebraram por conta dos governos dos países Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, né, Espanha, os mais diversos países tiveram que socorrer. E viram o seguinte, olha, peraí, a gente está aqui tendo gastos adicionais e a gente tem visto uma série de empresas que não estão pagando muito imposto de renda, estão pagando pouco. Em 2012, a gente teve um outro evento importante, que foi o governo britânico, né, chegar à conclusão que a Starbucks, no Reino Unido, não tinha pago quase nada de imposto de renda, né, apesar de a Starbucks estar expandindo no Reino Unido. Então, fala, peraí, mas você está usando... Então, o que aconteceu? Eles chamaram a atenção dos jornalistas, né, para o seguinte fato: olha, a Starbucks opera no Reino Unido, aproveita da nossa economia e não contribui para o financiamento do Estado, porque o Starbucks não paga imposto de renda. E aí começou um movimento bastante grande no Reino Unido, inclusive com protestos nas ruas, nas frentes de lojas da Starbucks, sobre a questão de que a Starbucks ela não pagava imposto. Por quê? Porque a Starbucks pagava, via royalties, né, uma série de valores para a controladora, fora do Reino Unido. Então, no Reino Unido, ela ficava no break-even, ou tinha prejuízo, ou tinha um lucrinho muito pequeno, né, mas ficava basicamente no break-even, né? Então, como a arquitetura da loja, o copo... não só a marca em si, mas tudo, a metodologia de preparação de produto, tudo isso tem royalty. Então, escoava todo o lucro via royalty, né? Então, e aí esses protestos eram justamente da população falando assim, peraí, você está explorando a economia britânica e não está pagando imposto? Então, começou no Reino Unido, e hoje é muito forte isso, né, a surgir, inclusive, ONGs, né, que fiscalizam as empresas no pagamento dos tributos, né, justamente dizendo, olha, o que é a moralidade fiscal é o quê? É o dever moral de pagar tributos. Por quê? Porque sem o pagamento de tributos, você não tem um Estado funcionando. Vocês vão falar, não, mas espera aí, o Estado brasileiro, vira e mexe, está com déficit. Não, os estados que têm déficit se financiam via dívida, mas a dívida tem que ser paga. E ela vai ser paga com o quê? Com tributos, né? Então, ou seja, o Estado é financiado por tributos. E aquele que não paga a sua parcela, que é entendida como justa de tributos, está sobrecarregando o Estado e está sobrecarregando os outros. A gente está vendo agora na reforma tributária a discussão que, como tem setores que estão se beneficiando de uma redução de carga, a alíquota de referência vai aumentando, né? Isso é em qualquer lugar do mundo. Então, se eu tiver menos pagadores de imposto, aqueles que forem pagar têm que pagar uma alíquota maior, né? E aí começou um movimento contra a Starbucks, Amazon e Google num primeiro momento, né, muito forte contra essas três empresas. E, inclusive, o presidente de uma dessas empresas, chamado ao parlamento britânico, quando ele foi explicar o planejamento tributário, o pagamento de royalties e tudo mais, ele falou, eu não estou fazendo nada de ilegal. Tudo que eu estou fazendo
está lastreado na legislação, e a legislação ela é muito clara, e inclusive eu tenho aqui opiniões, e uma das parlamentares falou, olha, nós não estamos acusando de ser ilegais, os estamos acusando de serem imorais, por ser imoral economizar imposto, vamos dizer, justamente deixando de pagar imposto, né, em detrimento do Estado britânico naquele momento. Em 2013, na reunião do G20, tá, o G20 pediu para a OCDE estudar, coordenar e combinar estudos existentes e novos estudos de combate justamente ao abuso no planejamento tributário, ao planejamento tributário dito agressivo ou abusivo. Os relatórios vieram em 2015, né? E desde 2015 a gente vive a era que a gente chama de pós-BEPS, né? E pós-BEPS no seguinte sentido, os países eles foram olhando a legislação para ver onde que as suas legislações tinham ali oportunidades para se economizar imposto. E ao longo dos anos os países vêm mudando a legislação para tornar a legislação mais difícil, né? Então Europa vem fazendo isso, Estados Unidos, países da América Latina, não é só países asiáticos. E aí a OCDE chegou à conclusão que, olha, apesar de todo esse esforço de mudarmos as nossas legislações, tem países que não mudaram e provavelmente não vão mudar. Então, vamos fazer o seguinte, se você investe numa empresa A, essa empresa A não paga imposto. Você aqui, num outro país, num país diferente, tem a obrigação de pagar o imposto que a empresa A não pagou. Então, criou a tributação mínima global, a chamada Pilar 2, né? Que o conceito é, se no país da empresa investida não houve o pagamento de tributos de pelo menos 15%, o país do investidor ele tem direito de impor uma tributação até 15%. Então, o Pilar 2, a partir desse ano, já está, vamos dizer, a gente já tem uma série de países colocando o Pilar 2 em vigor. Então, o que eles querem dizer é, tá bom, você quer investir nas Ilhas Virgens Britânicas? Ok, sem problemas. Você não vai pagar nada de imposto lá, mas o que você economizar lá, você paga no outro país. Então, tirando a vantagem tributária disso. E o Brasil caminha para implementar essa norma de Pilar 2. E aí, só que para empresas multinacionais, nesse momento, que tenham faturamento global maior que 750 milhões de euros. Então, é um nível alto aí de faturamento, mas isso pode ir caindo ao longo dos anos, né? Então, o segundo movimento anti-planejamento tributário é o chamado Pilar 1, que é fazer com que as empresas, especialmente da economia digital, que faturem mais do que 20 bilhões de euros, possam repartir o lucro delas com mais países, com os países nos quais elas operam, né? Então, eu vou pegar um pedaço do lucro da Meta, por exemplo, né? Olhar, a Meta opera em 150 países. E aí, eu vou dar para cada um dos 150 países que atendam um certo critério, um pedaço do lucro da Meta para eles cobrarem imposto em cima. O Pilar 1 ainda não foi implementado, a ideia é implementá-lo via acordo internacional. Esse eu não sei, eu não vejo ainda a perspectiva do Brasil assinar esse acordo, mas vamos ver, né? Mas o Pilar 1 está em andamento, o Pilar 2 já é realidade em diversos países. Pérez ou Marcelo, vocês gostariam de comentar o que a professora Ana acabou de Sim, bom, explanar? Primeiro cumprimentar, né, a Masterclass sobre planejamento tributário que a gente está recebendo. Realmente é muito valioso o que nós estamos assistindo nesse programa para nós, para a nossa audiência. E depois comentar alguns pontos, né? Eu já assisti outras exposições da professora Ana sobre planejamento tributário e um ponto que sempre me chama a atenção, ela de início coloca, olha, planejamento tributário, primeiro, não tem mágica. Né? Foi um evento que ela teve, acho que não me lembro qual era a entidade, mas ela falou, não tem mágica,
e quem corre atrás de mágico acaba depois recebendo um presentinho da Receita Federal em 5 anos. Planejamento, quem trabalha com planejamento tem que entender do aspecto jurídico do negócio, mas tem que entender do aspecto econômico das atividades da empresa, que está se ajudando a se organizar de forma menos onerosa, né? Que não é proibido, né? O próprio Supremo salientou, não é proibido você buscar o caminho menos oneroso. Uma professora Ana colocou, sempre antes do fato gerador, não pode ser depois, né? No Brasil ainda existe muita controvérsia, porque realmente nós não temos uma norma antilesiva específica, né? Geral, antilesiva, embora tenhamos algumas previsões aqui ou ali para possibilitar o fisco desconsiderar uma operação segundo determinados critérios, mas a verdade é que a nossa jurisprudência acaba sendo influenciada pelo que acontece no mundo. O Brasil está inserido, né? Hoje já não busca com tanto afinco a adesão ao OCDE, mas já buscou, mas sem prejuízo disso, continua realizando os trabalhos lá pela área competente internacional da Receita Federal de harmonização de normas. O preço de transferência foi um exemplo. E aí, pilar 1, pilar 2, existe todo um trabalho, né? Até de colegas ali do mestrado, Cláudia Pimentel, mandar um abraço, depois vamos convidá-la para falar aqui conosco, ali da Receita Federal, que é uma pessoa que acompanha esse trabalho, vai ao CDE. Bom, mas o fato é que a teoria do propósito negocial, ela tem seus adeptos, hoje é a posição majoritária, mas eu me lembro de um curso de planejamento tributário, um módulo que fiz ali na GV, professor Marco Aurélio Greco, teve uma surpresa. Não era ele o coordenador inicialmente do curso, eu pensei que ele só ia dar uma aula, acabou acompanhando o curso inteiro, foi muito bacana, e ele falava planejamento, e ele é o precursor, né, de toda uma teoria sobre planejamento, e fala dessas situações que ele classifica de patológicas, né, o caso e separa e outras situações. Ele falava, você quer fazer planejamento? Primeira coisa, quando você começar a estruturar as operações, os negócios, abre um fichário, né? Vou revelar aqui quantos anos foi, mas abre um fichário, coloca a primeira folha, vai lá, hoje as partes conversaram, fizeram isso, hoje decidimos, fizemos reunião, vai colocando ali sua justificativa, para mostrar ao fisco, num eventual questionamento, numa eventual consulta, que aquele negócio aconteceu, foi real, existiu. Ele até mencionava a situação. Ele falou, olha, eu posso ter um caso e separar legítimo. Falou, qual seria a hipótese? Vamos supor que você vai se associar com um frigorífico, tá tudo certo, você se associa, coloca o dinheiro, na semana seguinte sai um embargo à carne brasileira na Rússia, também já revelando um pouco há quanto tempo isso aconteceu. Então, aí você tem uma motivação real para aquela cisão posteriormente acontecer. Mas tudo tem que ser pautado na realidade. E sobre normas OCDE, existe também uma controvérsia grande sobre a integral aplicação, mesmo o Brasil buscando uma harmonização, sobre a integral aplicação das normas aqui no Brasil, porque nós temos um sistema constitucional diferenciado. Até a própria OCDE excepciona que deve ser respeitado sempre a norma processual então, ampla defesa, produção de prova, então isso tem que ser levado em consideração. Os países têm essa liberdade mesmo quando aderentes a uma proposta OCDE. Isso é até objeto da minha dissertação, que fala dos limites da PPT, né, do Principal Purpose Test, que é o teste se efetivamente a economia tributária era o único ou o principal motivo de uma operação. Então eu analiso isso, mas isso é bastante controvertido. Mas no CARF essa posição majoritária ainda prevalece, embora você tenha alguns julgados que falam já, inclusive, da decisão do Supremo e dos reflexos que isso tem.
No meu ponto de vista, eu acho que só precisa ressaltar, porque já está tudo muito bem explicado. Aliás, parabéns, professora, porque não foi só uma aula técnica, que a gente ouviu você contar muito da história, de como isso surgiu, e isso faz toda a diferença da gente entender isso dentro do processo como um todo. Mas o meu comentário que eu só ia fazer para complementar o que o Perisson falou, é que nessas questões, como a gente não tem uma legislação interna sobre planejamento tributário, quando a gente importa essas legislações, é sempre importante a observância dos direitos e garantias individuais do contribuinte, né? A questão de ampla defesa, ônus da prova, presunção de inocência, tudo isso é importante que seja observado. Mas, assim, os limites da aplicação dessas normas é que, no final, quem vai dizer é a jurisprudência, né? Então, até já iniciado nessa harmonização que o Supremo veio dar, e acho que isso já vai ser continuado com o tempo, pelo menos enquanto a gente não tiver uma legislação. E eu gostaria só de ressaltar que, nesse ponto, acho que é interessante que a avaliação do judiciário no planejamento tributário, claro, situações em que eu não tenho nenhuma estrutura, nenhum fundamento econômico, assim, a tendência é que o judiciário também não vá dar suporte, vá dizer que isso é uma simulação, né? Mas situações em que eu tenho um suporte econômico, em que eu tenho uma base legal sólida, em que eu tenho razões para isso, eu vejo o judiciário muito mais que o judiciário ele já vem começando a dar decisões favoráveis aos contribuintes em situações que o CARF entendeu que não havia fundamento econômico suficiente. E aí afastando o uso do abuso, do conceito de abuso de direito do planejamento tributário e aplicando também essa decisão do Supremo. Então, acho que é muito bom a gente acompanhar aí a evolução de planejamento tributário nos tribunais judiciais, porque eu acredito que justamente esse reconhecimento da falta da legislação é um argumento muito mais forte no judicial do que no CARF, né? Então, a questão da liberdade de organização, se eu tenho fundamento econômico para aquilo que eu fiz, é muito fácil alguém chegar para ser engenheiro de obra pronta, falar, essa janela não devia ser aqui, essa janela devia ser mais para lá. Porque você tem duas portas e não tem uma porta só, né? É muito fácil. Então, muitas vezes, a gente vê situações, né? Acho que uma das situações que mais que me deixaram aí bastante admirada quando houve uma série de autuações foi o caso do Itaú Unibanco. Eram dois conglomerados financeiros se juntando. Alguém achava que aqueles dois conglomerados iam ficar com duas corretoras, duas distribuidoras, duas securitizadoras, e, no final, duas instituições, dois bancos. É óbvio que tudo isso ia se convergir, né? E foi buscado o caminho, obviamente, mais econômico para essa conversão de duas estruturas numa estrutura só. Só que no caso dos bancos, né, ainda foram operações com supervisão do Banco Central, aliás, autorização do Banco Central, supervisão da CVM, supervisão da SEC americana. E mesmo assim foi entendido que a operação foi feita daquela maneira para economizar imposto. Então, são situações como essa em que você tem claramente a razão econômica, que muitas vezes você olha e fala, mas para que autuar? Para que autuar se você sabe que existe uma razão econômica forte, né, para estar fazendo aquela operação? Então, eu acho que no caso do Itaú Unibanco, uma boa parte dos autos estão sendo revertidos no próprio CARF. Mas, assim, casos que não estão, vamos dizer, conhecidos publicamente, como esse do Itaú Unibanco, acontecem todos os dias. E, muitas vezes, eles têm perdido no CARF, né? E aí vai caber ao judiciário a última palavra. E eu queria saber, na sua visão, também na visão de vocês
dois, começando pela professora Ana, qual que é, né, o futuro do planejamento tributário no Brasil e no mundo, nesse mundo pós-BEPS? Né? E também trazer recomendações para os contadores que trabalham com planejamento tributário, como eles devem atuar. Acho que em primeiro lugar, muita gente, especialmente pessoas um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais velhas, né, a partir de 60, 70 anos, 50, 60, 70, ainda tem na memória um tempo em que o planejamento tributário no Brasil era muito simples. Bastava que eu fizesse um ato societário, bastava que eu fizesse um contrato bonitinho para ter a coisa aceita. Isso não existe mais. Então, eu não tenho mais espaço para grandes economias tributárias. Mas cada negócio que eu vou fazer é uma oportunidade de ver como fazer aquele negócio com a menor carga tributária. Mas eu tenho que ter o quê? Uma base econômica forte. Eu preciso ter o quê? Eu preciso ter justamente uma base econômica, uma base real, uma base fática muito forte. Eu costumo brincar em aula de planejamento tributário vamos dizer, com alunos mais iniciantes, né? Que o perfume nacional, em geral, ele dura muito menos do que aquele perfume francês, né? Porque, olha, você compra o perfume francês, você passa de manhã, no final da tarde ainda tem um cheirinho, né? O nacional, você passa de manhã, depois tem que passar depois do almoço, tem que passar... E por que isso? Porque uma boa parte da perfumaria nacional é lastreada em produtos que não são perfume, porque o perfume em si é uma classificação fiscal com IPI muito alto. Só que não é só o pagamento de IPI. É o pagamento de IPI, mas é a estratégia de marketing do produto, né? Então, ou seja, se eu vou oferecer um produto mais popular, uma perfumaria mais popular, como é que eu vou conseguir, né, colocar na concentração de perfume? Então, eu modelo todo o meu negócio para que a minha classificação fiscal não seja perfume, seja desodorante, colônia, delcolônia, água de cheiro, né? Ou seja, água de banho, que são classificações fiscais que pagam menos IPI. Então, uma coisa é, se eu fizesse um perfume e colocasse o carimbo, que é um desodorante, óbvio, eu estou diante da fraude fiscal. Mas se eu modelo o meu negócio todo para vender um produto mais barato, né, que tenha menor concentração aí da essência. E qual o problema? Ou seja, eu estou estruturando o meu negócio em torno daquilo, né? Então, toda a questão é a forma de estruturação do negócio, né? Agora, se eu não tenho a estruturação do negócio, se eu tenho só papel voando para cá e para lá, a chance de eu ter uma multa, inclusive multa agravada, né? multa maior, e no final das contas, ter que pagar o imposto com multa é muito grande. Então, e lembrando, como o tributo não pago, ele sofre a incidência da Selic, não tem ganho financeiro, porque eu tenho Selic e tenho multa. Então, não tem aplicação financeira que chegue, né, a 75%, 100%, 150% de multa. Né? O Supremo falou que não pode ser mais que 100%, mas então vamos colocar 100% de multa, mas mesmo assim, eu dobro o valor do tributo e ainda tenho Selic. Então, é um cuidado. Então, a minha mensagem é, cada negócio é uma oportunidade de olhar como fazê-lo, economizando com a menor carga tributária possível. Menor carga tributária possível não significa não pagar imposto, é pagar o mínimo de imposto necessário, né? Então, não adianta enfeitar com contratos, com um monte de papel, que se eu não tiver a sustentação econômica, eu não consigo fazer uma economia tributária verdadeira. Bom, o que eu queria dizer só é que, assim, como já antecipou o Perisson, a professora Ana Cláudia, né, o Brasil, ele não é ainda, não sei se vai ser um membro da OCDE, mas a gente tem visto, e a gente comentou isso aqui, que cada vez mais o Brasil está se harmonizando com essas normas da OCDE, e um exemplo muito claro disso
as normas novas dos preços de transferência, que o Ramon veio aqui, o professor Ramon conversou com a gente no último encontro. Então, a gente tem visto essa tendência. Agora, é certo, né, que decisões administrativas, decisões judiciais, elas vão levar em consideração também essas normas do OCDE e vão levar em consideração as normas internas. E o que é importante no que a gente vê hoje do filme, da fotografia hoje, é a importância de você ter a justificação documental, realmente, das operações que nem o Perisson falou. Então, acho que a minha mensagem, acho que seria essa, ter cada vez mais esse cuidado de justificação dos negócios que possam acarretar alguma eventual cobrança pelo fisco em razão de uma redução tributária que isso possa acarretar. Não, perfeito. Só acrescentar não, só ratificando, corroborando em gênero, número, grau, tudo que foi falado aqui pela professora Ana, pelo Marcelo. Os debates foram muito ricos. Planejamento é uma matéria controversa no mundo inteiro, né? Mas eu acho que uma questão que eu acho que é uníssona, tanto em administrações fiscais no exterior quanto no Brasil, é que não existe mais a prevalência, uma professora Ana sempre coloca nas suas aulas, da forma sobre o conteúdo. Tem que se analisar o conteúdo. Dentro do conteúdo, o contribuinte tem uma certa liberdade de escolher fazer as escolhas menos onerosas, de estruturar ou reestruturar o seu negócio de forma menos onerosa. Mas essa estruturação ou reestruturação tem que ser real, né? É certo que o fisco tem o ônus de demonstrar que aquela situação não é real. Eu acredito que cada vez mais a gente deva caminhar para a situação de que o fisco ele não pode analisar se o seu critério é suficiente ou não, né? A gente deve ter um temperamento disso. As decisões recentes do CARF que tratam, até essa mencionada pela professora Ana, tratam de situações em que se analisou uma operação e se verificou. A operação foi real. Ela existiu, ela teve uma justificativa econômica, tá? Ela levou uma economia tributária, mas era, vamos dizer, esperado que um grupo do tamanho do Itaú ou outros grupos empresariais, independentemente do tamanho, busquem a menor carga tributária possível dentre aquelas que estão disponíveis. Mas se analisou a operação e se verificou que ela é real. Então, a importância do contador nesse contexto de não ser só chamado quando recebe a fiscalização, ser chamado o contador para a mesa do planejamento, né? Mesmo que ele não seja o planejador principal, para que fale, olha, como é que a gente justifica isso contabilmente? Como é que a gente já pode ir documentando? Já vamos preparando um laudo, né? Todos esses casos que tiveram decisões favoráveis, aí o pessoal coloca muito no LinkedIn, veio o planejamento tributário, agora mudou toda a jurisprudência. Não é verdade. Todas essas situações foram embasadas em laudos, muitos laudos, a maioria do Eliseu Martins, professor Eliseu Martins, que vai ser nosso convidado também aqui, se Deus quiser vai aceitar. Mas a maioria dos laudos dele ou de outros contadores estão competentes quanto, demonstrando a essência do negócio que aconteceu e que ela foi real. Aí, Receita, se você não se conforma, sinto muito, mas isso aconteceu e foi real. Até lembrando nisso, um livro excelente, professor Sérgio André, que ele fala planejamento tributário, liberdade não simulada, né? Um livro que também é recomendado, o professor Sérgio André, em breve conosco também, se Deus quiser. E obrigado, Ana, pela aula, pelo privilégio, pelo prestígio. Sabemos que você é uma mulher multifacetada, super ocupada. Muito obrigado. Obrigada pela participação. Obrigado. Eu é que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. E esse foi o Tribicontcast, Tributário para Contadores. Se você gosta de assuntos tributários, curta o nosso canal e ative os sininhos para receber as notificações. Até a próxima. Até.